Domingo passado, dia 28 de junho de 2026, tivemos uma exposição em nossa igreja do Salmo 24. Aprendemos ali que o Salmo, para ser corretamente compreendido, tem que ser compreendido na trilogia do 22, 23 e 24. É porque Davi escreveu com essa finalidade. Muitos comentaristas e teólogos concordam com isso. Mas em relação à questão da mensagem do Salmo 24 e esse novo debate aí de irmãos queridos zelosos com o dia do Senhor, que estão observando que nós não devemos adequar nosso culto a um evento qualquer como a Copa. Veja, eu torci nos Jogos do Brasil até agora e nos Jogos da Colômbia, porque minha esposa é colombiana e foi muito gostoso. A gente reservou os momentos, mesmo até a noite, com as crianças, pela primeira vez, dormindo tão tarde assim, né? E para acompanhar ali o jogo. Nunca fizemos isso e gostamos. Só que antes de imaginar que haveria esse debate, expondo os salmos, nós estamos expondo todos os salmos na igreja, nós tivemos aplicação nesse sentido e já lembramos da Copa na frente, né? Lá atrás nós já lembramos da Copa, batemos nessa tecla. Não é um assunto para nós que é discutido agora, debatido agora. A gente fala sobre o dia do Senhor. E uma coisa que eu percebo, eu estou na igreja presbiteriana há 50 anos, fiz 50 segunda-feira, e tenho percebido é que as pessoas perdeu a noção da lei em relação a isso. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ou seja, em relação àquela época, onde os deuses eram setoriais e tinham responsabilidades específicas, vamos dizer assim, o Deus do fogo, Deus da tempestade, Deus disso, Deus daquilo. Davi se recusa a aceitar essa visão e reconhece que Deus é dono de tudo. Então Deus não é só apenas dono de Israel, Deus não é só apenas dono dos sacrifícios, dono do culto, ele é dono de todas as coisas. E a partir disso nós fomos fazendo aplicações. E domingo passado aprendemos sobre isso. Deus é dono do tempo, de maneira que, por exemplo, o culto, o dia do Senhor. O dia do Senhor eu tenho que guardar meu coração a semana inteira. Semana inteira. Tem um pessoal que chegou recentemente na igreja e outros que estão chegando agora. Nós temos evangelizado e discipulado com Westminster. Eu achei interessante no estudo de hoje cedo, eu perguntando para eles, a gente estava estudando sobre adoração, e eu perguntando para eles sobre o tema, fazendo uma revisão geral para ver se eles entenderam. E eu perguntei assim: o culto então é reverente. Quais seriam exemplos de irreverências a respeito do culto? Aí eu achei interessante um deles responder assim, eles estão para ser recebidos, né? A falta de preparo durante a semana, olha só, para ter total disposição no dia do Senhor, para ter um dia de culto, culto individual, culto familiar e culto público coletivo, o dia inteiro de culto. Então, se falta esse zelo durante a semana, a resposta deles, no dia, a preguiça, o desânimo, o cansaço, a indisposição, os cochilos, os sonos, é tudo fruto dessa pecaminosidade, porque o dia inteiro não está sendo guardado, porque já não foi guardado na semana. E por isso que eu fico discutindo e nós fizemos essa aplicação do mês passado, que a questão não é o horário de culto. Olha, o culto começa às 19, vai até 20. Não, você está guardando o dia inteiro, gente. Então, nessa discussão da Copa, horário de culto se mexe, não mexe, a questão que está por trás é muito maior. Qual é a visão de Deus a esse respeito? Qual é o fundamento que está definindo, né? Deus é dono de tudo. Eu estou cultuando a Deus o dia todo,
eu estou tendo esse zelo durante a semana, a motivação é bíblica para Deus e eu então busco a Deus com exclusividade, o meu coração está dividido em algum grau, em alguma medida. Essa é a discussão. Porque muitos acham que o culto se limita àquele horário que começou e que terminou. E se o coração estiver em pecado, você pode começar o culto 0 hora e terminar meia-noite do outro dia, à meia-noite, de 0 a 0. E vai continuar um culto reprovado. O dia não foi guardado. Agora, quando Deus é realmente o motivo, você cultua o dia todo, ainda que a igreja local tenha colocado pela manhã ou pela tarde o culto, não agora só na Copa, não. Qualquer horário, tenha estabelecido o horário tal, mas a igreja toda tem essa preservação. Por exemplo, nós tínhamos o culto à noite e um EBD pela manhã. Passamos anos assim, e daí entendendo essa questão do dia, lendo excelentes autores sobre o tema, né? Calvino, por exemplo, o mais recente, John Piper, O Dia do Senhor, o livro, né? O Dia do Senhor, os puritanos, aquele Teologia Puritana do Joel Bick e outros, nós entendemos claramente que ali se trata, com relação ao Dia do Senhor, de uma motivação da graça. Como lá em Isaías, quando no capítulo 6 ele foi perdoado e Deus disse: a quem enviarei? Uma pergunta propositada, porque Deus queria dar ao homem a chance de responder pela graça. E aí se voluntariar, e aí Isaías se voluntaria: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas qual é a missão? Não foi dita. O que eu vou passar pela missão não foi dita. Quantos sofrimentos? Não foi dito. Ele vai passar por muitos sofrimentos. Isaías vai enfrentar um pessoal de dura cerviz, de coração duro. Na verdade, Isaías vai ser usado para falar para um povo que não iria aceitar ouvir, e a fala de Isaías era para produzir corações mais duros, até que Israel ficasse como um toco, e desse toco nascesse, brotasse a semente de Davi, que é Jesus Cristo. E mesmo assim, Isaías se voluntaria. Então, o descanso é esse coração exclusivamente voltado para Deus, um coração cujo Deus não é prioridade, mas exclusividade. E o domingo tem a ver com isso. Por isso, santos irmãos estão aí preocupados. Falo de colegas pastores que estão combatendo alterações de horários por causa de barulho. Eu ouvi dizer de uma igreja que mudou por causa do trânsito, para facilitar, para isso, para aquilo. Só que aí eu tenho irmãos em Cristo que são dessa igreja e que me contaram: olha, todas as atividades da cidade que movimentaram a cidade bastante, e o trânsito se complicou, inclusive membros motoristas, né, que conhecem o trânsito, vivem disso. A informação que eu tive foi: a cidade com mais movimento nunca parou. A igreja nunca mudou o horário. Agora na Copa vai mudar. Já decidiu pela mudança. Então você vê essas coisas e você fica olhando assim: qual é a real motivação, né? Será que não teve, na época da igreja primitiva, também tantos motivos que hoje nós usaríamos como: olha, é o bom senso, olha, tem que ter misericórdia, olha, tem que ter. Não usaríamos, não buscaríamos algum argumento para tentar fazer a Bíblia justificar aquele argumento para poder sofisticadamente cobrir o pecado? Aí quem fala preocupado com esse zelo, aí é o insensível, é o inflexível, rígido na tradição ou qualquer coisa. Estou aqui lembrando de um outro debate a esse respeito. Mas a questão toda está na visão de quem é o Senhor.
Se como Davi nós entendemos que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habita, então a questão do tempo no culto é definido pela Bíblia. Ela diz que o dia todo do descanso é o dia de culto. Nenhuma parte é reservada, razão pela qual, então, nós temos que administrar de tal forma o dia que até quando tiver uma razão biblicamente justificável, como um estado de sítio, para você, por exemplo, até ter que suspender a reunião naquele lugar, você dá um jeito de fazer em outro. Nós tivemos um comportamento interessante na pandemia aqui. Nós recebemos as decisões do governo do estado e municipal, dos governos, de que era para fechar as igrejas. E nós respondemos tranquilamente, humildemente, respeitosamente. Nós dissemos, olha, acima da decisão dos homens está a lei de Deus. E a lei de Deus não autoriza, não me permite suspender por esse motivo. Além do mais, na Constituição brasileira, o único caso, o único motivo é estado de sítio. Mesmo assim, a gente ainda se mantém na liberdade de administrar a mudança de local. Se em estado de sítio aqui tem que proteger o pessoal aqui nesse lugar, a gente vai se esconder em algum lugar, a gente vai para algum, mas a gente vai fazer o culto. Esse direito ninguém vai poder tirar. E se prender a gente vai fazer o culto na prisão. Simples assim, mas vai fazer. Ganhamos a questão, graças a Deus. E antes de ganhar, não deixamos de cultuar, né? Corremos o risco, porque uma igreja próxima, o pastor foi preso. Imaginamos, eu até preparei a família, a igreja, eu disse, olha, possivelmente eu vou ser preso e não sei o que vem depois. Mas nós não vamos mudar. Nós vamos manter o culto. Ah, mas tem aglomeração, então nós vamos fazer 10 cultos. Nem que seja com 5 pessoas, essa espalhada assim, um no canto, outro, né? Um terreno de 1.600 metros, a gente põe cada um num canto do terreno. Mas vai fazer o culto com roupa da NASA. Mas vai fazer o culto assim, sem problema. Ou seja, para mostrar que a questão não era enfermidade, lockdown, nada disso. A questão era outra. Mas o que a gente ia fazer? Se acovardar, se intimidar, usar a Bíblia para justificar covardias ou qualquer outra coisa? Não. Mantivemos a firmeza, Deus nos deu graça, não fomos envergonhados e pedimos a Deus que faça isso conosco. Somos impecáveis? Óbvio que não. Mas a questão do tempo do culto tem a ver com a visão de Deus, e isso tem nos preocupado, tem a ver com o Salmo 24, de quem é tudo, quem é dono de tudo. Então, se Deus é dono de tudo, Ele define quais são os motivos para a gente fazer uma determinada atividade no descanso. E quais são as atividades permitidas? A misericórdia, por exemplo, claro. Outro dia nós mesmos orientamos um irmão que fez cirurgia e os médicos disseram, meu irmão, você não pode, disseram para o irmão, você não pode sair da cama, tem que ficar, a cirurgia foi na sexta ou no sábado, tem que ficar de repouso durante tanto tempo. E o irmão me liga e, pastor, eu não quero perder o culto, eu não quero. E ele tem uma alegria, toda a igreja sabe disso. E nós falamos com ele, mas ele foi. Ele foi pro culto, com toda aquela dor, sem conseguir sentar, ficando em pé, toda aquela enfaixada ainda, olha. Enfim, aquilo nos ensinou, sabe, irmãos? Nos ensinou bastante, porque ele foi para casa, na segunda ele não estava bem, o médico falou que ele não deveria ter ido para a igreja, que ali ele forçou, não sei o quê. Mas ele não morreu, tá vivo, tá recuperado. E no domingo seguinte ele foi de novo. Ele não que. Não. E o que é que eu ia dizer? Que ele estava em pecado por causa disso? Mas foi uma lição para todos. Ele considerou, assim, o prazer dele era tão grande que, mesmo uma questão biblicamente justificada, ele não quis deixar.
não se valeu dela. Não pecaria se ficasse, mas ele não se valeu dela. Eu vou encerrar esse vídeo com uma lembrança que eu tenho de uma mensagem de um missionário brasileiro que eu admiro muito, embora eu não defenda tudo que ele diz, como se ele fosse divino sobre tudo, né? E ele vai me agradecer por isso. Ele é um homem de Deus, pelo que eu vejo, e tem humildade para aceitar as críticas. Mas é um grande homem de Deus, conhecidíssimo na IPB, Ronaldo Lidório. Ele contou a história de um culto onde ele já estava praticamente para encerrar lá na África, e falou que a situação, a região era bem perigosa, região de homens perigosos, também animais selvagens, e ele estava fazendo culto e viu uma agitação da liderança em determinado momento no final do culto. E resumindo a história, quando ele foi ver, era uma mulher que estava toda ensanguentada e que não tinha as pernas, que morava numa aldeia vizinha próxima a 5 quilômetros. 5 quilômetros. E como não houve ninguém para levar lá o culto, e ela desejosa de ouvir falar de Jesus, porque ela tinha ouvido e tudo mais, e ela queria, como quem assim, decidir por Jesus, receber Jesus e tudo mais, e o coração explodindo, ela se arrastou por esses quilômetros todos e foi ao culto. E o desejo dela, não me lembro exatamente a frase, ela perguntou: dá tempo para eu receber Jesus ainda? Alguma coisa assim. Ele pode depois até, se ver o vídeo um dia, confirmar qual foi a frase, mas o episódio que ele conta foi esse. Aquilo ali, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu me senti descrente. E toda vez que eu lembro ainda hoje, como isso mexe comigo. Até com zelo sobre o dia do Senhor e tudo mais, porque, veja, aquela mulher não desistiu por nenhum dos obstáculos que ela poderia muito bem, qualquer um hoje usaria a Bíblia como argumento para defendê-la e protegê-la. Olha, não precisava andar 5 quilômetros. Você não tem as pernas, o perigo que passou, e poderia até criar uma versão que culpasse a coitada. Mas veja, ela não fez nada disso, ela fez o contrário. Ela considerou Cristo tão precioso, tão valioso, tão encantador. E o culto ali, ela não imaginou que, mesmo ele sendo onipresente, ela não considerou: eu posso ficar aqui sozinha e pronto, tá tudo certo. Não. A graça foi irresistível e ela foi atraída de lá, de onde estava acontecendo o culto. Aqueles quilômetros todos arrastados. Meus irmãos, isso é para quebrantar nosso coração. E ela foi para o culto. Hoje nós temos carros, nós temos diversas outras facilidades, nós temos condição de segurança maior, não tem nenhum animal selvagem para nos pegar. Numa Copa, o quê? Barulho, trânsito. Por que então não opta por fazer o seguinte, irmão? Nós vamos chegar na igreja cedinho, vamos começar um culto de manhãzinha cedo, 5 da manhã. Vamos passar o dia cultuando. Ao invés de diminuir o tempo, alterar o tempo, nós vamos aumentar o tempo. Vamos passar o dia na igreja. Traga seus alimentos, roupa, coisa de banho, não sei o que, mas nós vamos passar o dia na igreja. Vai ser um dia de culto, de oração, de meditação na palavra. Seria uma medida do conselho interessante, né? Mas quando isso vai acontecer, irmãos? Se o mundo caminha para esfriar o amor. E aí, no esfriamento do amor, até a Bíblia é usada para proteger a realidade, a evidência de decisões pecaminosas.
decisões contrárias às Escrituras, decisões motivadas por corações que não querem mesmo Deus. Não estou julgando ninguém. Não estou dizendo que se você for de manhã e sair à noite é que você é santo. Não é isso que eu estou dizendo. Veja o assunto lá, a visão de Deus do Salmo 24. Eu parti daí. Mas precisamos ser honestos. Muitas vezes as decisões partem de motivações pecaminosas, de compreensões equivocadas da palavra, de falta de devido preparo pleno, tal, de interpretações distorcidas e daí por diante, tantos outros pecados. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos faça santificar a prática do dia, da semana, do tempo, de todas as áreas da vida, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, o mundo e todos os que nele habitam.